André? Cadê a gravação disso aqui? Ah, tá indo. Então, hoje é dia 2 de julho, hoje é quarta-feira, e Danilo arrumou esse negócio aí. E eu já conversei com alguns, e o assunto... Qual é o assunto, Rafael? Rafael aqui, o tira o mudo e fala qual é o assunto de hoje. Planejamento linear. Líquido? Líquido, desculpa. Planejamento líquido. O Márcio, você participou da montagem do livro, alguma coisa assim? Eu não lembro. Não, só na parte das discussões da revisão da segunda edição. Márcio Esperandio. Você participou? Só nos comentários da segunda edição, de modo muito indireto. Ah, então eu sabia que o Márcio estava envolvido com alguma coisa, eu não sabia o que era. Então ele fez comentários da segunda edição. Nós estamos na segunda edição, né? A primeira gerou algumas discussões e acabou que a gente conseguiu melhorar os desenhos e também fazer alguns acréscimos de ideia. Mas vamos começar com alguma coisa que seja mais interessante. Eu vou compartilhar a tela para usar o PowerPoint e depois a gente vai usar outra coisa. Tela cheia, compartilhar, redução. Vocês dizem para mim quando vocês estiverem vendo a apresentação. Ok. Bom, o assunto é agendamento. O agendamento faz parte do planejamento. Planejamento não envolve só você programar a data de início e fim. E os 3 copos aí têm o objetivo de dizer o seguinte: o primeiro copo tem uma coisa para você fazer. E aí ele tem um nível de altura no copo, tem um volume e tem um peso. Então, o projeto, da melhor maneira possível, ocupa o melhor volume possível, mais estável. E aí a gravidade faz ele ficar até com uma superfície. Mas as criaturas, ao invés de deixar as coisas acontecerem, fluírem naturalmente, elas começam a colocar coisas dentro do copo. Essas coisas dentro do copo são problemas para o projeto, problemas para a obra. A primeira coisa do copo número 2, ela é grande pra caraca, mas ela flutua. Ela é grande e não é pesada. Então, o peso do copo aumenta. O peso da coisa aumenta, mas não aumenta muito, não. Por outro lado, o nível do copo aumenta e poderia transbordar. Significa que se deixasse o copo do jeito que estava, não teríamos problemas com o copo. O copo é um limitador, o copo é o que você usa para conter o líquido. O terceiro copo tem uma coisa dentro dele muito densa, muito pesada. O nível não subiu tanto, mas o nível não é mais o mesmo que tinha. Imagina, eu tenho que ter um copo maior para caber o que eu tinha, porque agora eu tenho uma coisa lá dentro. E não é só isso. O terceiro copo tem uma coisa pesada. Não precisava ter isso no copo. Você quer beber o líquido. O projeto é o conjunto de coisas que você tem que produzir. E essas coisas é um conjunto de energia. As atividades são formadas por energia, trabalho e matéria, insumo. O trabalho em cima do insumo gera um produto. Então, o líquido aí é o produto do projeto.
E o líquido do primeiro copo é assim, a energia e a matéria para você fazer a obra, o projeto. O problema é que tem gente colocando coisas no copo. Se a coisa é leve, porém volumosa, altera a altura do copo. Significa que temos que comprar um copo maior para fazer uma coisa que eu podia ter um copo menor. E o terceiro momento, o terceiro copo, eu estou com um pouco mais de nível, mas o copo está muito pesado. Então a gestão disso tem que fazer mais força para levantar o copo. Bom, o planejamento líquido pode ser definido assim, planejamento por restrições, não por desejos. Porque eu tenho defendido que o conceito original, ele se perdeu. Por que ele se perdeu? Porque ele foi importado dentro de uma política, dentro de um ambiente e foi colocado em outro ambiente. Com isso, ajustes tiveram que ser feitos e jeitinhos tiveram que ser dados. Eu vou perguntar para vocês e vocês vão dizer qual é o projeto que vocês, ou obra que vocês estão acionando, que mais parece com isso aí. Esse é o planeta Mercúrio, que está em rota de colisão com a Terra. Ele foi expelido pelo Sol numa explosão e ele vai bater na Terra. Ele é pequenininho, mas ele é quente pra caraca e ele vai bater na Terra. É um projeto assim, o planeta tem que tomar uma atitude para evitar, sei lá, de algum jeito, essa catástrofe. Então, dá-se a isso o nome de projeto. Tem início e fim. Eu espero que o fim resolva, senão vai ser o fim do planeta. E nós temos recursos no planeta Terra. Nós temos energia, que são as pessoas, são as máquinas. Agora tem outro tipo de projeto. É o projeto desse cara aí, que eu prometo que eu vou construir ali um grande estádio numa cidade que não tem tradição de jogos de futebol, que vai caber 300 mil pessoas. E todo mundo ovacionando o político. A diferença entre o primeiro projeto e o segundo projeto, que tem as mesmas características de princípio, término, atividades a serem executadas, qual é? É que o primeiro, ninguém medirá esforços, custos, recursos para atingir o objetivo. O segundo não é uma coisa tão essencial para a humanidade, quem dirá, de repente, para a cidade onde vão construir esse estádio. Então, nesses dois extremos, que tipo de projeto você toca? Descoberta da cura da Covid? Ou a construção de uma coisa que alguém pediu? E aí, de novo, se alguém pediu, esse alguém pode ter desejos, vontades, caprichos, pode ter curva ponderada para mais, pode ter pesos esquisitos para menos. Você acha que nós teríamos curva ponderada para isso aqui, análise de folga zero para isso aqui, ou o pessoal ia cair dentro? Então vamos lá. Nós não vamos ler isso, porque é contra e é antididático você ler isso. Mas você recebeu um material, teoricamente, que o Danilo passou, para você entender o conceito do planejamento líquido. Isso está dentro de um material já escrito, que o Márcio até comentou, e que já virou em inglês e espanhol. Justamente, como eu comentei com o Adalberto ou com o Marcos, é que no futuro você possa ver isso aí. Então, vamos traduzir planejamento líquido do copo
para esse prédio de alto padrão. Esse prédio de alto padrão, ele tem vários níveis, né? Tem um nível térreo, tem um segundo nível, terceiro pavimento, quarto pavimento, que nem uma construção. A barrinha preta é o nível. Produto nível pronto. Mas as barrinhas vermelhas é você mover a pecinha para o lugar. Então, para eu construir esse prédio de padrão, alto padrão, classe A, eu programei o meu trabalho fazendo, eu boto uma, boto a outra, boto a outra, boto a outra. Quando acabar todas as pedrinhas do primeiro pavimento, aí eu vou para o segundo pavimento. Esse planejamento, esse sequenciamento está errado? De jeito nenhum. Por que esse planejamento é assim? Porque uma criança de 6 anos, que usa a mão esquerda ou a mão direita, ela bota uma pedrinha de cada vez, tentando fazer esse projeto. Agora, é possível você fazer o primeiro pavimento e quando a primeira pedrinha do primeiro pavimento estiver no lugar, eu posso, enquanto coloco as demais do térreo, eu posso colocar a primeira do segundo pavimento, desde que exista, aí é uma condição construtiva. Desde que exista a primeira pedrinha do primeiro pavimento, eu posso botar a primeira pedrinha do segundo pavimento. E essa coisa se mantém nessa lógica. E você vê que o vermelhinho aqui define o caminho mais longo. Esse vermelhinho define o caminho mais longo. Então, uma criança de 6 anos faz assim. Um engenheiro com pós-graduação e MBA faria assim, porque ele é muito inteligente. Ele consegue colocar as pedrinhas simultaneamente. Ele usa as duas mãos, ele faz alguma coisa. Mas o caminho vermelho, que vem da tradição do CPM, mostra que esse tempo total é menor que esse tempo total. Alguém discorda, levanta a mão. Agora, tem uma terceira maneira. Eu boto todo o primeiro pavimento junto, ao mesmo tempo, com 7 coleguinhas. 6. Eu chamo meus coleguinhas e coloco os 7 bloquinhos ao mesmo tempo. Depois, logo depois, eu boto os... Como é que chama isso? Os 5 bloquinhos do segundo pavimento. É possível fazer isso. Aí me parece que aqui tem 5 unidades de tempo, enquanto aqui tinha 8 unidades de tempo, enquanto aqui tinha um caminhão de unidades de tempo. Existe alguma lei que proíba eu fazer isso? Fora a lei da gravidade, existe alguma lei que me proíba fazer isso? Se alguém quiser falar, levanta a mão. Vamos esgotar. Então, se não tem nenhuma lei que não me permita fazer isso, por que que eu não faço assim? Porque, embora eu possa fazer assim, existem restritores. E aí é a ideia do planejamento líquido. Fazer isso aqui é fazer o mais rápido possível, dentro e respeitando as leis da física. Só pode haver o segundo piso quando o primeiro existir. É lei da física, que não se aplica na estação espacial orbital. Na estação espacial orbital, você não precisa seguir essa lei da física. Qual é a lei da física? A gravidade. Então você poderia fazer tudo junto, ao mesmo tempo. Só que essa casinha não é lá a estação orbital. Então voltamos. Eu não preciso colocar objetos estranhos no copo. Se eu botar objetos estranhos no copo, o líquido vai se redistribuir. O nível do líquido vai subir. E eu espero que o copo é o quê?
O copo são as condições que eu tenho para realizar. Eu espero que o copo contenha o novo nível. Além disso, quando eu boto coisas no copo, o copo fica mais pesado. Então, a gente tem uma administração disso também. O peso do copo, o custo disso aí aumenta e eu não estou produzindo. Veja, o catalisador entra numa reação química e não participa, mas o catalisador custa dinheiro. Ele acelera. Então, na química é bom ter um catalisador. Agora, aí, essas pedras no copo não são catalisadores, são atrapalhadores. Por isso que o nome que eu sugeri foi restritor. E eu mapeei. Se alguém conseguir achar outros, me avisa. A gente faz a terceira edição. Eu mapeei 6 restritores. E aí, vocês levantando a mão, eu vou conseguir ouvir vocês, né? O primeiro restritor é o seguinte: desejo do Márcio. O Márcio podia fazer tudo rapidinho, mas o Márcio quer que primeiro faça o térreo para depois fazer o segundo piso. Por que, Márcio? Porque eu estou pagando, eu sou o chefe e eu quero. Tá bom. Isso é atrasar o processo de produção. Peraí, mas é possível fazer o segundo piso? É. Nós temos tecnologia? Temos. Temos material? Temos. Aí o Márcio diz, mas eu não quero, eu quero que faça um pouquinho de cada vez para eu ver. Será? Alguma coisa. Então, quando você coloca desejos no que é possível, você está atrapalhando a fluidez. Segundo, datas e calendários fixos. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui que eu estou marcando é tempo, né? Os retanglinhos são tempos. Faz de conta que ali são 5 dias para fazer cada bloquinho. Um dia para botar cada bloquinho no lugar. São containers. Esse dia é um dia comercial? Porque o dia tem 24 horas. Se o dia tem 24 horas, por que você inventou de não trabalhar às 24 horas? Porque se você trabalhar às 24 horas, você acaba rápido, o custo indireto diminui e ninguém chora por isso. O cliente até ficaria mais feliz, porque você entregando mais rápido, o resultado do projeto acelera o payback, aumenta os rendimentos, mas não. O Márcio só quer que trabalhe no dia comercial, na hora comercial, emendando os feriados nacionais. Isso é mais uma pedra dentro do líquido, um gelo, é mais um gelo dentro do seu líquido. Terceiro, limite de uso de recursos. Naquele primeiro projeto, onde o Mercúrio, o planeta, ia se chocar com a Terra, você acha que alguém ia ficar mendigando carpinteiro? Você acha que carpinteiro é uma coisa tão rara como os engenheiros da OpenAI, que ganham milhões? Não, carpinteiro tem um monte. Então, por que nego me limita recurso? Por que me limita equipamento? Por exemplo, Petrobras, quando faz prospecção de poço e faz a montagem de plataformas, ela precisa de rebocadores. Só que não existem infinitos rebocadores. E eles ficam no Mar do Norte num período e vêm para o Mar do Sul no outro período. Mas não tem infinitos. Eu passei por uma vez lá na Petrobras, porque não podia planejar, porque não tinha rebocador, porque está todo mundo no norte. Então, não podia planejar naquele período. No caso do rebocador, a gente pode até dizer que é um recurso difícil, raro, né? Mas por que o Márcio não contrata mais pedreiro?
mais carpinteiro, mais dinheiro é o mesmo, Márcio. Se você paga uma semana de pedreiro e paga um dia de 5 pedreiros, é o mesmo gasto. Vamos ao 4. Outro restritor. Limite de insumos e materiais. Não tem material suficiente. Não entregaram material suficiente. Então, é mais um atrapalhador. Ou areia é uma coisa rara, ou óleo é uma coisa rara. Se fosse nióbio, aí até eu ficaria meio preocupado. Se for aquelas terras raras que estão... Aí você poderia dizer que os insumos são raros. Mas eu não estou falando de pedras nióbio, eu estou falando de pedra marceneiro, pedreiro, ou no caso aí, concreto. Eu estava vendo junto do Comperj, se fosse retomar o Comperj no Rio de Janeiro, não haveria concreteira para abastecer o planejamento do Comperj. Porque a demanda atrasada foi muito alta. O 5º, limite de espaço físico. Esse aí já talvez não seja um capricho do Márcio. Márcio resolveu construir uma subestação na Avenida Paulista. No lugar de um prédio, ele vai fazer uma subestação vertical. Não tem espaço nem para parar a carreta, porque aquilo é um caos. E se for de madrugada, talvez ele consiga, mas ainda assim, se parar a carreta, o guindaste não entra. Então, nós temos um outro restritor, o 5º. E o 6º e último restritor seria logística. Restrições operacionais. Porque a rua é estreita, não passa mais que 2. Porque a ponte é fraca, não passa mais que 3. São condições operacionais restritivas. Então, dentro dessas 6, eu consegui imaginar como a gente pode tirar do planejamento problemas. Alguém encontra uma outra restrição que não se enquadre nessas, que eu já vou anotar para fazer a revisão do livro. Alguém tem alguma outra restrição que não está aí? Filosófica, né? A número 3 e a número 4 poderiam se juntar, que é limite de energia, mão de obra, ou limite de matéria. O produto só sai se juntar matéria trabalhando e processando materiais. Se não tem os dois, não tem produto. Acho que eu separei por causa disso, mas no fundo é limite. Se ninguém tem outra... A 6 podia virar 2 também, Marcos. A logística parece uma coisa muito particular e a construtibilidade também é outra coisa particular. Elas eram 2 no passado, mas na primeira versão, um capítulo falava em 7 e o outro falava em 6. E aí, como ninguém trata sobre esse assunto, eu deixei as 2 juntas. O dia que o pessoal começar a usar essa aí, alguém vai falar igual o Márcio, devia ser 2, porque nós estamos usando e é melhor fazer a separação, porque alguns projetos têm problema de logística e o outro da sequência construtiva particular não é um desejo. Sequência construtiva particular, segura aí, Adalberto. Sequência construtiva particular é uma metodologia de construção, de produção, que talvez seja melhor do que outra. Melhor no que diz respeito à segurança do trabalho, segurança dos equipamentos, qualidade final, e aí a gente põe uma pedrinha, mas é uma pedrinha no líquido que não vai dar tanto problema. O problema, Adalberto, é quando bota tudo junto. Agora, fala aí, Adalberto, você falou, e aí você...
Só ia completar o que o Márcio falou, tem muito a ver, principalmente com a minha realidade, porque eu trabalho fazendo planejamento de parada de manutenção em plataforma. Então, logística para mim é o meu pior pesadelo, porque eu tenho que planejar, além da sequência de manutenção, eu tenho que planejar a sequência de barco que vai chegar na plataforma, porque eu não tenho espaço físico suficiente para ter material alocado, ou a gente tem que estudar o custo de ter um barco de extensão de convés. Eu já cheguei ao ponto de mandar alugar. Esquece custo. Ó, você falou limite de grana, falou logística de barco, você falou em sequência construtiva. Tu está colocando um monte de pedra nesse negócio. A realidade é complicada. Não é a realidade. É a miséria. Márcio é miserável. Ele não quer botar mais barco. O Marcos não quer botar uma plataforma de apoio como depósito flutuante. O Márcio é miserável. Miserável é limites, porque ele deseja a miséria. O que eu estou chamando a atenção, segura aí, Roberto, o que eu estou chamando a atenção é que você pode classificar nessas 6. Porque nós vamos ver daqui a pouco que para cada problema tem um remédio. Um remédio que eu digo é uma modelagem. E quando você modela e coloca no seu planejamento, você pergunta para o seu superior, salve, salve, querido chefe, eu posso fazer assim. Mas com tudo que o Adalberto falou, ele fica assim. Com mais custo, com mais prazo, com mais risco, com mais ociosidade. O que o senhor deseja? E ele vai dizer para você, e você vai registrar que o planejamento foi bem feito, incluindo as restrições. Quem deu as restrições, Adalberto? A realidade, né? O cliente e a realidade. Não é a realidade, é o cliente ou o fornecedor. Só tem 3 responsáveis, no nosso caso, né? É o cliente que pede, ou é você que faz, ou é o meio que te atrapalha. Então, filosoficamente, essas restrições aí são dadas, tem um culpado. Ou é o cliente, ou é o fornecedor, ou é o meio. Não tem outro. Roberto, fala aí. Ô Marcos, aonde você enquadraria a necessidade do desenho de fornecedor, com as características do desenho de fornecedor, para você fazer a concretagem da base do equipamento? Você está na fase de construção e já está fazendo a base dos equipamentos, mas você não tem o desenho de fornecedor ainda. E normalmente o fornecimento do equipamento ou os desenhos de fornecedores, eles atrasam ou são feitos num outro período. Isso aí é um restrição de ação dentro da execução da fundação. Roberto, como é que você vai fazer uma base sem os desenhos? Explica isso para mim. Não, você precisa dos desenhos dos fornecedores para você fazer a base. Então você não vai fazer a base. O problema do planejamento é você não definiu a hora de entrega dos desenhos. Se você tivesse definido a hora com uma ligação SF, o fornecedor de desenho tinha que entregar. Só isso. Você está trazendo um problema normal, tradicionalíssimo, para uma... É como se você estivesse chorando um chororô. Não que você esteja fazendo isso. O que acontece esse problema de desenho já é bastante conhecido. Mas não tem data para entregar isso não, Roberto? Tem ou não tem data? Tem data. Acabou. Tem data para entregar. Mas se não entregou, de quem é o problema? Não, eu só queria entender onde você se enquadraria desses itens teu aí. Está aqui. Onde eu me enquadraria está aqui, ó. Aqui. Eu só posso fazer isso aqui depois que o primeiro pavimento tiver com o primeiro bloquinho. Agora, se o primeiro pavimento não tiver com o primeiro bloquinho, que são os desenhos, eu não posso fazer isso aqui. Isso é sequenciamento. Não é uma restrição do seu planejamento, é o não
cumprimento do seu planejamento. Alguém pisou na bola. E aí há uma série de desculpas, aprovação e fiscal. Isso é outro assunto. É questão de gestão. Não é questão de técnica de agendamento. Perfeito. Beleza. E aí, mas aí tem que ser muito, eu não quero falar muito macho, você tem que ser muito rigoroso para executar aqueles que não estão fazendo o que tem que fazer. E aí, mas a culpa é do Roberto que não aprovou o desenho. Então, tá certo, a culpa é do Roberto que não aprovou o próprio desenho. Qual é a data de aprovação do Roberto que vai receber o próprio desenho? Ontem. E ele não aprovou porque estava em reunião. Então, não é questão de tipo de planejamento por recurso, planejamento por... É porque o Roberto não fez o que tinha que fazer. Para o cara fazer o que ele tinha que fazer. E aí você não pode fazer. Se você adiantar a base, confiando num desenho, revisão 0, que está previamente aprovado de boca, chama-se fast tracking. Isso dá um risco bastante grande, né? Essa figurinha aí é para chamar a atenção do seguinte: quando você tem uma folha de pagamento verde e faz o planejamento trenzinho, porque você quer construir dessa maneira ou daquela maneira, primeiro esse, depois esse, os desejos, as restrições, as imposições, falta de material, o que acontece? O azul é a produção. O verde é a folha de pagamento. Todo mundo entende isso, né? Se você aplica planejamento líquido ou retira do seu planejamento as restrições, olha como é que fica. O que é o verde claro nessa figura, Danilo? Então, o verde claro aí é a folha de pagamento. Sim, os pedacinhos verde claro. Ociosidade. Então, vamos lá. Se eu posso fazer assim, por que eu planejo assim? Porque o chefe mandou. Porque eu sempre fiz assim. Porque amanhã é feriado. Não tem problema nenhum. Você pode fazer como você quiser. Você precisa explicar isso aqui, não para o cliente paga valor fixo, né? Tem que explicar isso aqui para a tua organização, que você planeja com esse nível de despesa, ociosidade, desperdício e improdutividade. Onde foi aplicado isso em 2006? Uns galpões no Rio de Janeiro, para a cidade do Samba, estavam sendo construídos. E a empreiteira tinha que construir 4. E da maneira tradicional, deu isso. Colocando o planejamento líquido embrionário com project, deu isso. Aí o dono da empresa falou, eu tenho que construir 4. Coloca o 5º galpão aí. E todo mundo perguntou, mas se o nosso contrato é de 4, por que quer incluir o 5º galpão? Olha o que aconteceu. O gasto dele era o mesmo. Se ele quisesse dar de presente o galpão para a prefeitura, ele daria. O gasto dele era o mesmo. Só que ele foi esperto. Ele ofereceu o 5º galpão com desconto de 20%. O que ele conseguiu? Ele conseguiu tirar restrições com o project, hein? E não gastar dinheiro nenhum a mais. Ainda sobrou uns verdinhos para ele, né? E ganhou 20% no galpão. O que aconteceu? Ele teve um lucro a maior. Isso jogando fora restrições. Por outro lado, a gente falou de espaço. E esse aqui é uma restrição que você não pode culpar ninguém. Você não pode culpar o fornecedor, você não pode culpar o cliente e não pode culpar o meio, porque o meio está na logística, e está na legislação, e está em processos construtivos. Eu tenho uma área azul.
Eu tenho uma área azul. E eu tenho que construir aquela área que eu não sei que cor que é essa aí. O espaço que eu tenho de equipamentos, movimentação de material, estocagem, gente, é o azul. Eu não tenho toda a área. Eu tenho toda a área enquanto eu não construí nada. Não dá para botar 2 guindastes aí, não dá para botar 4 caminhões, não dá para botar uma carreta ao mesmo tempo. Então o espaço é limitado. O meu restritor aí é o número 4, eu acho. 5. É o espaço. E aí eu não sei como é que eu tiro isso do copo. Só se eu contratar um terreno do lado, aí a pergunta para a galera Edmo, se eu contratar um terreno do lado, o meu problema de espaço acabou, não é? Sim, sim. A gente Sim. tira essa restrição, né? Agora, se eu, sem espaço, levar 12 meses e eu com aquele outro espaço levar 6 meses, vale a pena? O McClayson, vale a pena? Depende do valor que você vai estar alugando o outro espaço. Se for viável, com certeza vale a pena. Mas então, se existe um espaço e você puder modelar isso e contar para a galera, ó, galera, se a gente alugar esse negócio aqui, a gente reduz em metade do prazo, reduz o custo indireto, diminui não sei o quê, sai do período de chuva e a gente vai. E quando a gente alugar, depois a gente aluga ou compra o terreno. Isso é uma análise de quê? É um planejamento. Isso é planejamento. Eu estou planejando o meu serviço. Mas se eu não considero a restrição de espaço, eu vou ter problemas durante o meu planejamento. Eu planejei lindo no papel. Papel aceita tudo, né, André? Papel aceita tudo. Agora, se eu tivesse em Botafogo, no Rio de Janeiro, numa rua apertadinha, para entrar com um transformador de 40 toneladas, num prédio que é uma garagem, e o pessoal de cabo subterrâneo resolve fazer um buraco na frente da subestação do prédio, antecipando a etapa dele, ninguém entra com coisa nenhuma, só a pé em cima de uma tabuinha. Então, a má gestão do espaço fez com que eu tivesse que bloquear a construção do buraco, a abertura do buraco. Quer dizer, um setor em cima de outro setor, bloqueando, senão inviabilizava o caminho crítico. O caminho crítico era o transformador, pela sequência construtiva. O buraco, ele estava antecipando, ele tinha folga negativa, positiva, tudo. Ele estava antecipando o buraco para ele se livrar mais cedo. Gestão de atividades envolve também gestão de espaço, senão acontece esse tipo de coisa. Simulando o shadowing. Nesse caso, era para eu mudar de tela, né? E antes de mudar de tela para simular o shadowing, quer dizer, tentar colocar essas restrições na tela, eu pergunto, alguém aí quer falar alguma coisa sobre o que foi dito? Como o Roberto falou e como o Adalberto falou da logística? Porque eu estou planejando minhas atividades e tenho que modelar logística. Os barcos. Se você modelar barcos trazendo material no Project ou no Primavera, você vai ter, só tem 3 barcos. Então tem barco saindo para levar material. Aí tem a montagem do material. E depois tem barco voltando. Se você fizer isso no Project e nivelar, você vai ter
barco saindo, barco saindo, barco saindo, barco voltando, barco voltando, barco voltando, e a atividade fica perdida aí em algum lugar. Ele não faz logística. Você não tem a modelagem de logística. Porque se tem logística, você tem que criar um modelador para que você possa ver os resultados. Bom, eu falei do barco em relação ao Adalberto. André, alguma coisa? Rafael? Vinícius? Eu vou prosseguir. Não, tranquilo, Marcos. Vou prosseguir. Onde é que está o negócio aqui? Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é um projeto. Vocês estão enxergando? Tem ninguém no celular, não, tem? Está aparecendo aqui, está enxergando. Está enxergando, né? No celular não enxerga nada. Olha aqui, você tem que fazer buraco. Você tem que fazer muitos buracos. Olha aqui, você tem 40 buracos para fazer. Pergunta para você. Se os buracos são num grande terreno, aqui são 200 metros cúbicos de vala. Uma vala. Isso aqui é outra vala. São 200. Você pode fazer todos os buracos juntos, com equipes distribuídas no terreno? A resposta é sim. Eu posso fazer 40 valas, uma em cada canto, botando gente para trabalhar. Aqui, nessa vala, eu tenho 4 criaturas ou 4 equipamentos. Pedreiro, carpinteiro, caminhão, sei lá, alguma coisa aqui. Escavadeira. Mas eu também consumo material. Então, aqui, eu não só tenho as criaturas fazendo o trabalho, que é a energia, como eu também tenho material A, material B, material C, material D, e todo mundo usa material. Essa galera aqui usa material, essa galera aqui usa material. Então, veja, o planejamento das atividades foram feitos como todo mundo o mais cedo possível, porque é possível fazer. Então, eu tenho todo mundo trabalhando, força, energia, e eu tenho todos os materiais necessários, insumos. Os buracos vão ficar prontos. Se eu fizer todos os buracos, eu estou com a produção pronta. Bom, se eu só fizer o agendamento, eu descubro que eu levo 406 horas. Eu começo no dia 1º e acabo no dia 17. Esse verdinho claro aqui é que é sábado e domingo. Está enxergando o verdinho claro? Então eu começo no dia 1º e acabo quantos que é? Acabo esse monte de buraco. Cadê os buracos aqui? Eu não estou somando aqui. Eu vou somar esse monte de metro cúbico de buraco aqui em 17 dias. Isso é possível? Sim. Tem espaço? Sim. Tem espaço. Tem material? Tem, infinito. Porque esse material é um material vagabundo. Tem gente? Tem. Alguém tem alguma observação? Outra coisa. TH significa toda hora. Esse pessoal trabalha 24 horas por dia. Carpinteiro, pedreiro, marceneiro, buraqueiro, eles trabalham 24 horas por dia. Então, esse é o melhor planejamento. Quer ver o sequenciamento? Está aqui, ó. O início manda todo mundo começar e, quando todo mundo acabar, define o fim. Eu escondi as setinhas para ficar mais clean. Vocês acham que é possível fazer isso ou tem algum problema? Tem alguma lei que proíbe? Tem algum dispositivo restritor que vai além da minha vontade?
Está aberto a colocação de vocês. Abre o microfone e fala direto. Ou não fala, né? Eu acho que seria um pouco utópico, principalmente quanto ao horário de trabalho, né? Ninguém trabalha 100% do tempo. Roberto, você concorda que ninguém trabalha 100% do tempo? Concordo. André Luiz também? Sim. A vontade Vinícius. é diferente do físico. Isso. Vinícius, aqui tem o nome do pedreiro. Você consegue enxergar o nome do pedreiro, Vinícius? Não? Porque não é nome. Quem falou que não é possível trabalhar 24 horas, eu estou completamente de acordo. Ninguém pode fazer buraco durante uma semana sem dormir, sem comer, porque é toda hora. Mas eu não disse que é o João, eu não disse que é o Manel, eu disse que é o quê? É um pedreiro só, né? Não, não é um pedreiro só. Eu tenho uma quantidade de pedreiro infinita aqui. Podem Você ser saber turnos quantos diferentes. pedreiros são? 3 turnos a gente não faz? Pode, 4 para ter um de folga. É, Então não existe lei que me proíba de botar pedreiro para trabalhar 24 horas por dia. A parada da galera aí para dormir? Quando faz a parada de manutenção? não tem restrição de mão de obra, certo? Não tem. Você encontra algum lugar no planeta que bloqueia pedreiro porque acabou o pedreiro? Não vou falar dos engenheiros da OpenAI, não. Estou falando de pedreiro. Nem estou falando de rebocador da Petrobras. Pergunta para tu não é possível. Eu vou mostrar quantos pedreiros são, tá? Eu vou mostrar quantos pedreiros são. Vamos lá? Supondo que pedreiro seja o recurso A. Recurso A, está aqui, ó. Está precisando por dia de 40 pedreiros. Você acha que é possível contratar 40 pedreiros? Na verdade, aí seria 3 turnos, 120 pedreiros. Desafiador isso aí, viu? Mas, na verdade, aqui eu tenho 40 pedreiros na função. Desafiador? Não, é possível ter pedreiro. Pedreiro, marceneiro, está todo mundo aqui, cada um aqui é uma cor, ó. Cada um aqui é uma cor. O vermelho é porque eu disse, porque eu sou o Márcio, né? O Márcio não quer contratar ninguém. Ele só me deu 20 de cada um. O vermelho é porque para fazer do jeito bom, tinha que ter 40. Mas o Márcio me deu 20. Está vendo a restrição que está aqui? O meu planejamento aqui que vocês estão vendo não é restritivo. Olha aqui, ó. Eu faço tudo isso junto. Mas o Márcio não me deu pedreiro, marceneiro, soldador, nem retroescavadeira. Aí o que eu faço? Eu faço o seguinte, primeiro eu faço esse, depois eu faço esse, depois eu faço esse, e aí eu programo, e aí eu tenho o meu caminho. Olha aqui, ó, meu caminho. Gente, eu estou compensando um problema criando outro problema. Porque quando eu compensei o problema aqui, o Márcio acorda de bom humor e diz, vou contratar tudo que tu quiser. Aí eu tenho que ir Ctrl+C, e eu tenho que recalcular, e eu não posso esquecer nenhuma ligação que eu fiz. Porque se eu esquecer, eu estou travando a produção. Então, quando a restrição apareceu, eu modelei de maneira errada. Eu fiz um planejamento rígido, forçado, com sequenciamento lógico. Se mudar as condições, é outra coisa. O que mais muda hoje é condição. Não choveu, chove. Não tinha, tem. Tinha, não tem mais. O dinheiro acabou. Não, o dinheiro chegou. O que mais... Se eu tivesse feito ligações com setinhas, eu teria transformado uma coisa otimizada numa coisa rígida. E quando a condição do Márcio mudou,
eu teria que lembrar o que eu liguei. E olha, quando eu comecei a distribuir, primeiro esse, depois esse, pode não ser a melhor distribuição possível. Eu posso fazer ligações para resolver o problema de maneira diferente. Então, eu tenho aqui duas restrições. Eu posso pedir para ele calcular o mais cedo possível, e eu posso pedir para calcular levando em conta que o Márcio só me deu 20, 20, 20 e 20. Vou calcular. Está aqui. Vamos olhar o mapinha? Olha o mapinha, não tem ninguém vermelho. Eu não restringi o meu planejamento. Eu deixei ele fluido para atender essa condição. Mas alguém pode falar, gente, você ligou. Bom, eu não vou nem discutir isso. O problema é do Márcio. Porque eu vou mostrar para ele o bom e o dele. E o Márcio vai dizer, eu quero esse. Tudo bem. O custo a mais indireto de quem é o problema? O prazo estourado de quem é o problema? Não é meu. Eu estou planejando. Aí quando o Márcio, eu não quero mais isso não. Não, tá bom, então eu vou voltar para cá. Pronto. Não, eu te dei só 20, né? Então eu vou te dar 30, vou te dar, aqui, 30, te dei 30. Eu não tenho que desligar nada. Eu só tenho que deixar ele fluido. Vamos embora, calcula para mim o prazo novo. Errei. Calcula para mim o prazo novo. Olha, eu tenho mais simultaneidade. Porque o máximo deu 30. E o prazo? O prazo é 506 horas. Tá bom? Tá bom, não vamos levar multa. Aí na semana que vem o Márcio diz, eu não consegui os 30 não. Então na semana que vem, o que foi feito, foi feito. O que não foi feito vai virar 20 de novo. Tudo vai virar 20. E aí o que vai ser feito no futuro, não o passado. Mas o futuro vai ser reprogramado para caber com 20. Isso é liquidez no agendamento. Eu não travei nada. Se eu tivesse feito sequenciamento para atender o Márcio, talvez eu não conseguisse 650 horas. Eu não ia saber qual primeiro, qual depois. Outra coisa, o desejo. No desejo, eu posso modelar em prioridade. Isso o Project também faz. Prioridade. Eu coloquei que essas aqui têm uma prioridade baixinha. Essas aqui têm uma prioridade maiorzinha. Aí vem o doutor Márcio e diz, o chefe mandou fazer essa primeiro. Tá bom. 3 milhões de prioridade. Se o chefe mandou, a prioridade é 3 milhões. Vou pedir para calcular. Ela não se moveu, porque ela já está adequada a isso aí. Mas se eu tivesse só um pouquinho de gente, eu garanto que ela vai ser feita primeiro. As outras vão dançar. Olha ela aqui. O chefe mandou, está aqui. Essa aqui, pura, é 30 mil. Essa aqui tem uma prioridade alta. Quem é 1.500, foi lá para a rabeira. Se o Márcio concordou, se o Márcio me passou isso por escrito, sem botar nenhuma ligação, e aí voltando, ligação é rigidez. Ligação é uma forçação de planejamento que não está errada, mas talvez não seja a melhor possível. Está claro isso? Então, vou calcular de novo, levando em conta falta limite de gente.
O desejo eu já botei aqui, ó, 3 milhões aqui. O chefe do chefe mandou fazer essa primeiro, 100 milhões. A prioridade é 100 milhões, que é o chefe do chefe. E o resto todinho fica numa prioridade pequena. Quando eu reagendar, tudo isso aqui vai respeitar desejos e limites. Então, daquelas 6 restrições, eu já consegui matar em 2. Mas tem uma coisa pior. Quem é que disse que pode trabalhar todo dia? Desculpa, toda hora. Nada disso. Eu quero um horário comercial, calendário comercial. Tá bom, calendário comercial. Como é que faz isso? Acho que é assim. Qual era o prazo aqui? 15/9. Anota aí, André, no papel. 15/9. Cadê o André? Tá ali. 15/9. 15/9? Isso, 15/9 de 2025. Mas como não sei por quê querem que os pedreiros durmam e comam? Deve ser o mesmo pedreiro, de repente é o mesmo pedreiro. Não tem turno, né? Vamos lá. Vamos ver para quando que vai. Deu 24/11. Quantos meses de diferença aí, André? 24/11/25, o limite era 15/9/25. Mais ou menos, chuta. 4 meses? 4 meses. 4 meses significa o que numa obra? Significa muita coisa, eu acho. Depende da quantidade de gente, mais. E aí a gente pergunta, se o planeta Mercúrio ou a Lua fosse cair no planeta Terra, alguém estava discutindo feriado, estava discutindo a hora do almoço, estava discutindo dormidinho, função sindical? Não estava, né? Uhum. Mas nesse projeto aí, o doutor Márcio disse que é horário comercial com feriados emendados. De quem é o problema, André? No Márcio? Isso. Agora, se você quiser, faz um estudo para mim, faz um estudo que essa restrição, tá bom, vou fazer um estudo. Eu vou pegar o calendário, que é um restritor, e vou dizer que eles não vão trabalhar segunda a sexta, vão trabalhar também no sábado. Tá bom, vamos fazer um estudo? Data 24/11, André, bora. Vai passar para 4/11. Ganhou algum tempo? 4/11 ganhou 20 dias. Pronto. Se o doutor Márcio gostou, então está aprovado. O problema é o seguinte, eu não tracei ligações para rearrumar. A ferramenta tem que modelar da restrição, deixar a coisa rodar. Vai que ele muda de ideia, não é melhor a gente fazer isso com toda hora de trabalho. Toda hora de trabalho. Tá bom, vamos embora. Toda hora de trabalho. E a prioridade mudou de novo. Não é mais 3 milhões, é 1.500 como era antigamente, e o chefe do chefe está querendo que essa aqui também seja priorizada. Já aconteceu isso, quando a gente tinha uma série de atividades para fazer de recuperação de segurança do trabalho em NR10, e toda hora mudava a prioridade do prédio. Ou era o prédio 1, ou era o prédio 15. O planejamento era para o prédio 1. Aí está aqui, ó, prédio 1, aqui, ó, prédio 1. Esse é o prédio 15. Mudou. Tá bom, então agora é o prédio 15. Depois é o prédio 1. Só que eu não estou ligando. Se eu ficar ligando, eu tiro a fluidez. Isso pode ser feito no Project, pode ser feito no Primavera. Calendário também existe no Project, no Primavera, no Spider. Agora tem mais um restritor. Lembra dos materiais? Que eu tenho material consumido.
Eu tenho material consumido. Eu tenho gente trabalhando. Eu vou ver gráfico, adoro ver gráfico. Porque quando você não entende, tem que ter um desenho para entender. Então, vamos pegar um gráfico aqui. Aqui são os recursos humanos que não tem problema. Não tem, né? Não tem. Que eu ajustei para a capacidade de força que eu tenho. Agora, quando eu olho para os materiais, esses coloridos mais fortes são materiais de construção. 480 por dia, 300 por dia, aqui é por dia. É por dia? É por dia. São 4 materiais dia a dia. Eu não estou vendo vermelho. Não, você não está vendo vermelho porque eu não te disse o limite de material. Vamos dar uma olhada no limite? Aqui. Material. Isso aqui... Só um instantinho, Danilo. Isso aqui é material que só chega no 1º de agosto e no dia 8 de agosto e no dia 15 de agosto. Não chega tudo junto, não. Não tem estoque. O doutor Márcio comprou o varejo e está me entregando picadinho. Então, Danilo, pergunta aí antes que eu passe do assunto. Pronto, a dúvida Marcos, se esse método de agendamento, né? Não ouvi. Não ouvi. Aí foi. Tá ouvindo aí? Tô, melhorou, vai. Pronto. A dúvida é o seguinte, se essa questão do agendamento, né, que eu vi que dá uma fluidez bastante alta aí para o cronograma, se ela pode ser feita também para as atividades que são arbitrárias, né? Que tem ligações obrigatórias. Sim, claro. O que eu representei é a possibilidade, mas imagina que as atividades de buraco tivessem uma de tampar buraco. Só pode tampar buraco depois que eu abro o buraco. Então, teria que existir uma ligação obrigatória, porque é impossível fazer junto, abrir buraco, tampar buraco. É impossível fazer isso. Então, nesse caso, não são ligações arbitrárias. Eu estou insistindo é que não podemos fazer ligações da cabeça, e sim ligações que a física, as leis físicas definem. Eu não tenho como fazer ao mesmo tempo abrir o buraco com um e fechar o buraco com um homem, não dá. Não faz sentido. Construtivo. Imagina que você fez um buraco, espera um mês, fecha um buraco. Tem que esperar um mês. Faz buraco, espera um mês, fecha o buraco. Aí tem que ter ligação. Veja, a história do líquido se baseia em você não colocar nada que não seja obrigatório. E não tem nenhuma obrigação de eu fazer buracos um atrás do outro. A menos que eu queira. Aí é desejos, que é uma restrição, que são ligações arbitrárias, que não estão erradas. Você responde pelo resultado que você dá no seu trabalho. Eu estava falando aqui do material. Então, esse material aqui, ele não está sendo entregue todo no primeiro dia. Cadê ele? Aqui o material aqui, ó. Ele não está sendo entregue todo no primeiro dia. Ele está entregando picadinho. E o espaço que eu tenho não está liberado todo no primeiro dia. Ele está chegando picadinho. Tipo, liberei esse espaço, liberei outro espaço, comprei um terreno. E o dinheiro que eu tenho para pagar minhas contas não veio todo, mas vem picadinho. Ou vocês têm obras que todo o dinheiro chega no primeiro dia, todo o material chega no primeiro dia. É assim? Então, se você agenda em função do dinheiro,
você vai ter que colocar ligações entre elas para ela acontecer quando tiver dinheiro. Tu tem que ter um cérebro muito bom para totalizar as atividades para caber no dinheiro do mês. E eu não sei se a totalização é a melhor totalização, respeitando prioridade com falta de gente. Porque se você botar ligação, você chega a um resultado. Mas é que nem espremer o copo. Você vai espremer o copo, a água vai dar um jeito de se arrumar. Mas você espremeu da melhor maneira, no lugar certo, você podia espremer e a água ficar num nível bom. Espremer errado, ela sobe muito. Por isso que você está deixando ele o mais solto possível e criando os dispositivos de ajuste. Vamos lá. Eu falei que nós temos material chegando fora de hora. Então, eu vou pedir para mostrar aqui o material. Vamos ver aqui, material. Você está vendo os materiais aqui consumidos? Eu já estou bem com a mão de obra. Os materiais vermelhos significa não tenho. Os materiais coloridinhos são os materiais que a gente tem. Por que eu não tenho? Porque eu cheguei um pouco, gastei e não tenho. Chegou um pouco, gastei e não tenho, não tenho. Chegou material, gastei, não tenho, não tenho. Chegou material, gastei e sobrou material. Então, isso é o fluxo de estoque. Por que eu sei que ele é assim? Porque eu sei quanto eu gasto de material. Aqui, ó. Eu gasto isso aqui de material. 480, 480, 480, 300. E aí o Márcio me dá picadinho. Aqui. E ele me dá picadinho que não é suficiente para eu bancar o meu período. Tá bom, então eu vou empurrar essa aqui para depois. Vamos ver se vai dar certo? Vou empurrar essa aqui para depois. E vou recalcular. Continua negativo. Tá bom, tá bom. Eu vou empurrar essa aqui também para depois. E vou recalcular. Continua negativo. E será que tem alguma outra melhor para eu atrasar? Para eu programar? Então, o que eu estou dando Ctrl Z, tá? Eu não estou fazendo o melhor agendamento possível, empurrando com as ligações. Eu estou dando um jeito. Se der sorte, eu consigo tirar o negativo. Mas será que eu tirei a melhor? Aliás, a que eu tirei é prioritário ou não é prioritário? Eu tenho que olhar isso. E quando eu tirar, eu pioro o meu problema de gente ou não pioro o meu problema de gente? É para isso que existe o computador, né? Para fazer as coisas para você. Agora, vamos lá. Eu não quero discutir com o doutor Márcio. Não quero discutir com o doutor. O doutor Márcio é muito temperamental. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para o computador considerar que eu não tenho material. Ele vai considerar que eu não tenho material. Só faz quando tiver material. Faz sentido para você isso, Vinícius? Só fazer quando tiver material? Isso não. Presta atenção. Se eu não tenho material, o planejamento que eu tenho é furado. Porque eu digo que vou fazer, sem material eu não vou fazer. Eu já sei de antemão que o planejamento está furado. Não tem material. Quer dizer, não vai ter. Então, esse planejamento bonito aqui, ó, tá todo mentiroso. Porque em algum lugar, em algum momento, não vai ter material. Quando? Eu vou te dizer, é no dia 7. Dá para fazer obra sem material, André Luiz? Acho complicado. Um pouco. Dá para fazer obra sem pedreiro, André Luiz? Também complicado. Então vamos lá, vamos acertar o material, porque eu não vou discutir com o doutor Márcio é muito temperamental.
Então, eu vou considerar que eu só vou planejar quando tiver material. Eu tentei empurrar com as setinhas, não deu certo. Vamos pedir para o computador. Olha, tem saldo positivo em tudo. E não tem gente sobrecarregada. Opa, peraí. Deu uma mexida aqui, né? Vamos ver aqui. Alguma coisa aqui foi. Tá vendo as setinhas? Não são setinhas que eu botei. São setinhas de dizer. Um depende do outro. Depende de alguma coisa. É material, mão de obra. Depende. Se eu arrastar esse aqui, ele. Não. Se eu arrastar esse aqui, ele vai empurrar esse aqui. Pela setinha. Não porque é lógico, é porque não tem gente ou material. O prazo mudou. O prazo agora aqui virou 15/9. Vamos ver como era o prazo se eu não levasse em conta o material. (15 do 9). Olha, gente, como é que deu certo? Vamos ver aqui. Deixa eu ver de novo. Recurso. Não estou levando em conta material. Bom. André, anota aí, 15 do 9. Com gente e sem material. Agora eu vou ajustar isso aqui na melhor possibilidade possível, sem material. Doutor Márcio não me dá material, então eu tenho que me virar sem ele. 15 do 9, né? Sim. 15 do 9, pronto. Deixa eu ver se aqui. Não, desculpa, eu fiz besteira. É a produção. Ela está em 8 do 9 agora. Eu fiz besteira. A produção está em 8 do 9 e sem considerar o material, ela estava em 28 do 8. Se eu não levar em conta a falta de material, que é mentira, planejamento mentiroso, prometa a obra para 28 do 8. Mas se eu levar em conta a verdade e fizer a vontade do doutor Márcio, que é miserável, vai sair de 28 do 8 para 8 do 9. Aí você pergunta para quem? A gente apresenta a verdade ou a gente mente dizendo que acaba em 28 do 8? Quem decide? Fala aí, Márcio, quem é que decide? Bom, o fato é, existe outra restrição, que é o espaço. Danilo, fala. Márcio, mas eu estou vendo aí que está usando aí o Spider Coach, né? O assunto não é Spider, o assunto é o trabalho tem que ser o mais solto possível para que ele se adeque às restrições. E aqui nós estamos modelando as restrições. Pois é, mas a minha dúvida é se o Coach faz essa... Em 2006, eu consegui um resultado diferenciado com o Project em nível de gente. Sim. Gente. Material. Não, porque não tinha essa ferramenta na minha vida. O Primavera, eles não usavam e resolveu o interesse do dono. O dono queria ganhar mais dinheiro. E deu para conseguir sem gastar dinheiro usando isso. Não podia talvez gastar menos. Ele podia conseguir mais, mas ninguém pensou nisso. Mas eu queria agora explorar outro limite. Dá uma olhada aqui. O que é esse negócio aqui embaixo, Vinícius? Você consegue ler? Vinícius, fala! Cadê Vinícius? Não lembro não, é tudo azul. O azul é positivo.
Espaço material, aqui é espaço. Espaço positivo. Vermelho é espaço negativo. Vamos lá dar uma olhada aqui naquela história da alocação. Aqui, ó. Material. Olha que o material é. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha, isso aqui é espaço. Para eu fazer essa atividade de cavar buraco, eu preciso de 200 metros quadrados para trabalhar. Essa aqui também. Essa aqui também. Essa aqui também. E essa aqui é 300. Não, todo mundo aqui quer 200. Tipo assim, um caminhão paradinho do lado, alguma coisa assim. Então, quanto de espaço para fazer esse trabalho? Gente, eu tenho. Dê meu jeito. Material, eu tenho. Posso provar que eu tenho. A obra não vai parar por falta de material. Agora, espaço, eu tenho limite. Cadê o limite? Vamos lá de novo, o limite. Vamos embora aqui. Limite. Limite de space. Vamos ver aqui. Esse e esse. Deixa eu ver se eu filtro isso aqui para ficar mais arrumadinho. Esse espaço que a gente está falando é físico ou de tempo? Físico. Eu tenho que levar o caminhão, a Bobcat, levar a galera, um carro. Eu preciso de um espaço para trabalhar. Mas eu posso fazer os buracos juntos, mas vai faltar espaço para botar a galera. Então aqui eu tenho no dia 1, me deram não, só existe, né? Só existe, ai meu Deus, tudo arrumadinho. Só existe 2.000 metros quadrados. No dia 15, é de 15 em 15 dias que libera espaço. Eu não sei bem porquê, mas é a regra da obra. Me deram 2.000 metros quadrados. 2.000 metros quadrados. Vamos comprar um terreno? Vamos. O terreno mede 20.000 metros quadrados. Tá bom. Primeiro dia, cadê o primeiro dia? Primeiro dia compramos um terreno de 20.000 metros quadrados. E a obra libera de 2 em 2. De 2 em 2. Tá bom, então vamos ver o que a gente conseguiu com isso. Mudei as condições, mando calcular e vejo como é que ficou. Olha, rapaz, tá tudo azul. Eu não preciso me preocupar com espaço. Mas se eu não tivesse os 20.000 metros quadrados do terreno do lado, eu teria o espaço da obra. Porque no meio do centro urbano não tem onde arrumar espaço. Nem a pracinha eu posso usar. Então, é um restritor. Eu já modelei o restritor. Eu já enxerguei que ele não está bem. Eu vou pedir para ele fazer o seguinte. Aí o doutor Márcio não pode fazer nada, tá? Não depende dele esse espaço. Ele nem tem contato com a prefeitura para pedir emprestado a pracinha. Então, eu vou levar em conta o material e também o espaço. Eu espero que tudo fique azul. Porque se eu mandar aquele planejamento para alguém, ele não será executado. Por que não é executado? Porque é impossível trabalhar com espaço negativo. Não existe eu botar uma coisa em cima da outra. Olha aqui, ó. Eu uso até o talo, aí eu uso até o talo, aí eu uso até o meio talo, uso até o meio, depois sobra material, não sei porquê, sobra espaço, porque a obra acabou. Deixa eu ver se a obra acabou aqui. Tirar o filtro, cadê o filtro? Filtro. A obra acabou, cadê a obra acabou? Aqui, a obra acabou, aqui, ó, aqui, a obra acabou aqui. O resto é que está sobrando. Você percebeu que eu não liguei nada com nada para liberar espaço?
Se eu fosse ligar, eu ia ficar maluco ligando coisa com coisa. E se eu planejar, já levando em conta a falta de, a hora que o cenário da obra mudar, eu vou ter que replanejar. Existem relatos de alguns que trabalham numa empresa de petróleo de grande porte, nacional, que eles ficam felizes em dizer que viraram o fim de semana para replanejar. Porque mudou uma coisa. Aí nós viramos o fim de semana na sala de guerra, ligando coisinha. Claro, eles resolvem. Desligando e ligando coisinha, com Excel ajudando. Mas é a melhor opção. O computador buscou a melhor opção. Mas não acabou aí não. Nós temos, primeiro problema, desejos. Segundo problema. Terceiro problema, limite de recursos. Recursos. Tem um espaço também e tem um recurso que a gente não falou. Qual é? O dinheiro. Então, vamos ver. Cadê o dinheiro? Aqui. Vamos ver. Eu fiz um só por dinheiro, tá? Vamos ver o dinheiro aqui. Do jeito que está e pela miséria do doutor Márcio, ele me dá dinheiro, funding. Aqui ele me dá dinheiro. Eu vou filtrar para a gente ver só o dinheiro. Vamos lá. Como é que faz filtro? Dinheiro. Pronto. Olha aqui. Ele me dá um dinheiro no primeiro dia. Cadê o dinheiro? Aqui, ó. Ele me dá menos, ele dá 3 milhões e meio. Depois ele me dá, no mesmo dia, não sei por que é no mesmo dia, 3 milhões e meio. Depois ele me dá 15 dias depois, 3, e no final de tudo, ele me tem, no final de tudo. Eu não sei para que no final de tudo. Ele foi lá para o outro mês. Olha só como é que está o meu fluxo de caixa. Cadê o fluxo de caixa? Aqui. Isso aqui é o dinheiro gasto na obra toda. Atualmente, esse aqui é um dinheiro entrando em degraus que o doutor Márcio me dá. E esse aqui é o fluxo de caixa. Eu tenho, não tenho, tenho, não tenho, não tenho e tenho. Pergunta para o André. Cadê o André? Está ali. André, você faz uma atividade, é possível fazer uma atividade sem material? Não, eu acho que não. Possível fazer uma atividade sem mão de obra nem equipamento? Não. Agora a pergunta é maneira. É possível fazer uma atividade sem dinheiro? Na conta bancária? É. É possível fazer uma atividade sem espaço? Não. Olha que bacana, olha. A gente não consegue fazer sem. A gente não consegue trabalhar com espaço negativo. Mas você está me dizendo que é possível fazer o trabalho com esse cenário aqui? É isso? Alguém discorda do André? Que levante a mão. Ou cale-se para sempre. André, você está considerando o dinheiro do Márcio, não? Sem dinheiro do Márcio, sem dinheiro do banco. O André tocou e chegou aqui, o André continuou tocando. De quem é o problema de primeira mão aqui? É do fornecedor do André que levou um calote. Mas se o doutor Márcio tem uma conta poupuda, o banco empresta. Não empresta, André? Empresta? Está vendo o dinheiro que está aqui no final sobrando? Porque tem um saldo aqui. Cadê o saldo desse negócio? Aqui, ó. Cadê o saldo? 1 milhão... Onde é que está? O saldo é de 685 mil. Está vendo? Só que isso aqui é valor econômico, não é valor financeiro. Você pode fazer um gráfico desse com o valor financeiro, porque esse dinheiro aqui corre juros e aí ele desconta na conta. Então, o que entrou é menor, porque já tem uns juros. Isso aqui vai ficar maior,
porque não deu lastro, mas ele empresta. E aí, quando você fica esse período negativo, ele vai contabilizar. E o que você pensa que sobrou de 680 mil, não sobra financeiramente. Então, de novo, isso é uma boa solução para o doutor Márcio? Se a multa for de 2 milhões e o prejuízo do doutor Márcio for de 650 mil, tá bom? Então, eu posso pedir para ele ajustar. Vamos ajustar? André, anota aí. Prazo de conclusão da obra, 15/9. Agora eu vou pedir para ele ajustar o dinheiro, porque o doutor Márcio é meio pobre, né? Olha lá. Que dinheiro é onde? O dinheiro é aqui, né? Aqui. Vai ajustar o dinheiro. Cadê? Aqui, dinheiro. Dinheiro, aqui. Vamos lá. Qual é o prazo mesmo? É 15/9, né? Isso. São 9h27, meu Deus. É possível fazer a obra desse jeito. Olha, rapaz, o doutor Márcio está sempre com saldo bom, olha aqui. Ele fica com um saldinho aqui, um saldinho aqui, um saldinho aqui, e fica com uma sobra de quanto, hein? Deixa eu ver. 685 mil. Show de bola. Qual é o prazo novo aqui da... Ai, meu Deus, eu fiz errado de novo. Olha, o prazo novo, André, é 27/9. O prazo novo é 27/9. Eu vou ver o prazo antigo. Tava 15/9, eu acho. Não, aquele 15 é de outra coisa. Eu tinha que ver a produção. Eu vi errado. Olha aí. O prazo com dinheiro, uma boa, é 27/9. 10/9. 10/9 para 27 dá quantos dias? 17? Então vamos lá. Isso, 17 dias, né? Vou fazer de novo aqui. 17 dias. 17 dias é a obra atrasada, não é? É o buraco atrasado, não é? Márcio, você prefere entregar atrasado 17 dias e não ter juros financeiros comendo os seus 685 mil? Ou prefere guardar os seus 685 mil e entregar 17 dias depois? Você guardar o dinheiro, né? Porque eu respondi com o cliente 10 anos seguidos para ele me cobrar essa multa. Bom, vocês entenderam que a gente está sem colocar nenhuma setinha. Nós estamos planejando as atividades, respeitando as pedras que colocaram no teu copo. Primeira pedra, não tem gente suficiente. E, gente, eu estou trabalhando todo dia, eu não estou nem no horário comercial. Se eu colocar isso aqui no horário comercial, vai ser absurdo. Vai lá para o infinito, André. Então, nós entendemos que isso aqui é o melhor planejamento possível. Mas os restritores que não são natural do planejamento melhor possível existem. Por que existem? Porque existe. Doutor Márcio não quer contratar pedreiro. Doutor Márcio me dá material picadinho. Doutor Márcio não tem dinheiro todo para me dar, eu vou ter que ficar pagando as coisas quando eu tiver dinheiro e, para não correr em juros, eu estendo minha programação. O espaço aí não tem jeito. O espaço não tem jeito. Se eu fosse fazer só por causa do espaço, que não tem jeito, André, qual é o prazo atual, contando com dinheiro e tudo? 27 de setembro, 10/9. Peraí. 27 de setembro.
17 dias com a 27 de setembro, né? Agora eu vou levar em conta só o que o doutor Márcio não tem gerência, que é a gravidade, a lei da gravidade, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, que é o espaço. Vamos ver qual é o prazo onde a única coisa que o doutor Márcio não pode me dar é espaço, né? Foi para dia 10/9. Isso é bom ou é ruim? André? Antecipamos, né? Não sei, estou perguntando. Era 27/9, foi para 10/9. Pronto. A melhor hipótese é o espaço. Vamos ver se tem problema de gente? Não tem problema de gente. Não tem problema de material. Então, doutor Márcio foi um homem de visão. Ele só deu esse pouquinho pingadinho porque ele sabia que o gargalo do projeto é espaço. Aqui. Olha que o espaço está numa boa, né? E o dinheiro, meu Deus, vamos ver o dinheiro. Cadê o dinheiro? Ih, não. O problema também é dinheiro. Mas o dinheiro a gente pega um empréstimo no banco. Vai voltar para 27, o André, vai voltar para 27/9. Porque o dinheiro é que é o gargalo principal. Se você não quiser pagar juros. Vou chavear aqui para vocês verem uma coisa. Desejos, estratégias, a gente usou a prioridade. Datas e calendários, data não pode começar antes de. Só pode começar depois de abril. Por quê? Não tem motivo. Não há motivo para você começar depois de abril. Qual é a atividade que você encontra hoje na sua vida que só pode começar depois de abril? Fala. Dá uma. Cavar buraco? Não. Não é obrigatório ser depois de abril. Dá outra. A lei do Ramadã. A lei do Ramadã não permite cavar buraco depois de maio. Isso não é físico. Isso é uma pedra restritora chamada datas impostas. Isso tem uma consequência. O copo fica mais pesado, o copo fica mais cheio, eu digo, o nível do líquido fica maior. Então a gente viu 1, 2, 3, 4, 5, não vimos a logística. Porque a logística dá para modelar, mas dá muito trabalho. E não deu tempo de eu fazer para hoje. Eu fiz isso de tarde. Mas a logística seria o seguinte. Vou dar um exemplo assim, bem rudimentar. Vamos lá. Eu tenho para trabalhar e cavar buraco. E por questões humanitárias, ambientais, sociais, culturais, eu não tenho autorização de fazer tudo ao mesmo tempo. Não tem. Eu só posso fazer de 8 em 8. Não sei, é uma questão indígena, eu não sei o que é isso. Isso é logística, isso é sistêmico, e eu vou falar, olha, essas aqui estão em terra indígena. Vou pintar elas de cor de índio. Cor de índio é verde. Pronto. E elas precisam de autorização. As outras não. Elas precisam de autorização. Então, vou dar uma autorização para cada uma só. Quantas autorizações são ao todo, André? Vinícius, quantas autorizações são ao todo? Texto constativo não. Não lembra? Marcos, 8 autorizações. São quantas? 8, né? Vamos lá. Então, vou pedir para que ele leve em conta também autorizações. Prioridade, autorização. Vamos lá. Onde é que tem autorização aqui? Aqui. Aqui.
Não, não, é aqui. Cadê? Autorização é aqui. Aqui, tá aqui, autorização. Vai levar em conta gente, vai levar em conta autorização, vai levar em conta espaço, vai levar em conta todos os materiais que não tem direto, tá tudo picadinho. Vai levar em conta também o dinheiro que não tem. Pronto. Vai levar um tempo, né? Aí eu tenho que fazer um mapa mostrando as autorizações que não pode passar de quanto, Vinícius? 8. 8. Eu vou fazer um mapa aqui embaixo de um histograma, porque para desenhar é melhor para enxergar. Vamos lá. Vou botar isso aqui em ordem de início, tá? Como é que faz aqui? Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vinícius tem 13. Tem nada errado aí, não? Não eram 8 autorizações? Já loucou aí, não? Aqui, tem 13 aqui, ó. Não era para ter 8 no máximo? Marcos, As outras não precisaram de autorização. Porque viu? Aí ele tem capacidade para fazer mais de 8. Então ele pegou as 8 restritivas e fez o que o recurso tem disponibilidade para fazer. Legal. Vou fazer um mapa aqui de autorização. Como é que é mapa de autorização? Aqui. Então, lá, autorização dia a dia. Deixa eu ver, dia a dia. Dia a dia, vamos lá. Quantas tem aqui? 8. No máximo 8. Aqui. Máximo é 8. Aqui não usou tudo aqui, ó. Não usou tudo. Porque a melhor distribuição com o menor custo, com a melhor performance de produtividade, deixou até um. Aqui eu posso liberar, posso negociar. Aí, eu não vou nessa semana usar 8. Tu deixa eu usar 12 aqui? Pode usar 12 aqui, que você não usou 8 aqui. Aí eu transfiro 12, 4 para cá, só para cá não. Aí isso aqui melhora a minha produção. Como é que era antes de eu pedir permissão? Vamos lá. 19 autorizações. Eu precisaria de 19, ele só me dá 8. Posso negociar que naquela semana tal ele me dá mais 4, eu não uso. Aí ele fala, é o seguinte, deu um problema político aí, a gente não tem mais 8 não, liberaram só 5. Já imaginou eu ter que desconectar tudo que é atividade para rearrumar para caber em 5? Vamos ver. Por causa da autorização, o prazo vai para quando? Qual o pior prazo aí, André? Ixi. Acho que é 27/9, né? 27/9. Agora estamos com 17/12. Porque as autorizações atrapalharam a gente. E aí eu tenho o quê? Autorização, dinheiro está numa boa, o fluxo de caixa está numa boa aqui, ó. Ainda vai sobrar os 685. Eu tenho o que mais aqui? Eu tenho dinheiro chegando e ele fica acumulado aqui parado no banco. Eu tenho dinheiro, ó, tem dinheiro parado no banco aqui para pagar isso aqui, ó. Tudo isso aqui é saldo positivo. Isso aqui é saldo positivo no banco. Eu posso calcular rendimento, isso aí também. E aí amortiza os problemas de multa, de repente, não sei. Bom, fechando aqui, eu não sei, cadê o PowerPoint? Eu perdi o aqui. Falamos disso? Isso?
Passamos por isso e são 4 passos. Identifica quais são os problemas do Dr. Márcio. Segunda parte. Modela isso no seu planejamento. Desejo do Dr. Márcio chama-se prioridade na ferramenta. Project, primavera. Limite de gente chama-se limite de recursos máximos. Então, no 2, você cria aonde você bota nas ferramentas o dispositivo de agendamento que reflete a restrição. Aí no 3 tem o AI, que não é inteligência artificial, chama-se integração com o algoritmo. O algoritmo pega o melhor que você pode fazer e começa a empurrar para o futuro por causa das restrições. E aí, ele tenta uma vez e anota que nem o André anotou. Tenta outra vez, anota que nem o André anotou, escolhe qual o melhor. Tenta a terceira vez, compara com o que o André anotou e escolhe o melhor. Chega uma hora que ele não vai ter melhor, e ele te dá o melhor dos melhores que tem o André anotando lá dentro o tempo todo. No final, você faz o favor de verificar tudo isso, né? Então, e como você tem medições periódicas, a cada nova medição, talvez você tenha que ajustar o 2. O Dr. Márcio mudou de ideia, as autorizações diminuíram, aí você emite novamente pelo algoritmo um plano futuro, que é ajustado para tudo isso que a gente falou. Nós temos menos 13 minutos. Alguém tem pergunta? Oficialmente, nós temos menos 13 perguntas. Liberado. Edmo está aí. Rafael está aí. Os caras estão com uma câmera fechada. Não, professor, estamos aqui sim. Sei lá, não sei, o cara pode estar fazendo outra coisa, não sei. Não tem pergunta? Não tem comentário? Só um comentário aqui, só para ver se o entendimento está correto. Quem falou? É o Danilo. Aonde? Tá aqui, achei. Pronto. Só para ver se o entendimento está correto. Então, por exemplo, digamos assim, no passo a passo de planejamento, eu lanço as minhas atividades, faço as migrações obrigatórias, e essas eu tenho que mexer. As outras atividades que não têm, digamos assim, que não tem uma relação obrigatória com outra, que ela só está ali, que as prioridades delas são por desejo, por restrições, tipo recursos, esse tipo de coisa, aí eu utilizo o algoritmo para tentar achar ali as melhores situações de agendamento das atividades. A melhor posição no tempo para atender a todas as restrições de forma dinâmica, não de forma presa. Tipo, tem que começar em, tem que começar em, tem que começar em. Se você botar tem que começar em, quando tiver recurso, ela não volta, ela está presa. Sim. Você pode ter parte do planejamento tradicional, comprar material, depois fazer. Sim, e pode ter parte fluida, dinâmica. Sim. E a primeira vez que eu usei isso foi por incrível que pareça, foi com o Project. E deu um ganho para quem queria, né? Na última vez foi na Globo. Porque eu não aguentava todo. Eu já sabia que ia acontecer, né? Mas os caras mudavam de ideia toda hora. Porque o prédio do Jornal Nacional não pode mexer. Tem que ir para o prédio administrativo. Aí você vai voltar para o prédio do Jornal Nacional? Não pode, porque tem um grau. Aí tem que ir para o Fantástico. Não pode, porque... E aí você tinha que mudar a programação toda hora. E, olha, levou 10 segundos para fazer um planejamento. Nós não levamos em conta dinheiro.
Isso levava em conta recurso humano e material. E prioridades, né? E prioridades. Então, é segundos para fazer um novo planejamento. E aí, óbvio, você mudou, impacta no novo prazo, a multa não é minha. A multa não é minha, se houvesse uma multa, tá? Sim, Normalmente. E é um negócio interessante, quanto mais você anda, menos atraso você tem. É um negócio estranhíssimo isso. Se você faz isso fluido e produz mal no primeiro mês, o restante do planejamento antecipa o projeto. Pois Eu não entendi por quê, mas isso acontece. Quando você... É uma compensação. É uma compensação. Quando você trabalha mal o primeiro mês, quando você replaneja o que sobrou, o projeto acaba antes. Você trabalha mal o segundo mês, atrasando, não fazendo e replaneja, o projeto acaba antes. Mas isso não é o tempo todo, não. Ele tem um limite. Vai até o primeiro terço do projeto. A explicação, depois de eu muito pensar, é a seguinte. Se você tem grandes pedras no copo e acerta e tira um pedaço que você fez, a grande pedra vira uma pedra menor e acomoda melhor as outras pedras grandes. Isso tem um limite. Mas quando No caso, eu não entendi. Quando eu vi a primeira vez, eu não Marcos, entendi. como você coloca o cronograma todo em função dessas restrições, aí pensando no início, né? À medida que essas restrições vão se reduzindo, né, você vai aumentando talvez ali a ociosidade, né? Ela vai comportando ou ela vai reduzindo o prazo. Né? Às vezes você tem um atraso e essa ociosidade ela vai sendo preenchida com daquele início do projeto, né? Às vezes você remove essas restrições, diminui a ociosidade, diminui o prazo. Que nem análise de risco. Quando você começa um projeto com análise de risco, à medida em que o projeto anda para frente, os riscos diminuem. As chances de risco diminuem, salvo se aparecer coisas novas. Mas, se mantida todos os riscos tradicionais, não aparecer nada novo, você vai comendo as incertezas, porque elas não aconteceram ou não foram certas. E aí você vai chegando mais perto com um pouco mais de confiança. E nesse caso, também dá para fazer análise de risco igualzinho, só com planejamento líquido. Mas os resultados também são interessantes, porque a velocidade de redução de risco é maior. Mantidas as condições básicas, né? Ao menos que apareça uma coisa totalmente inesperada, né? Como o nego chama aí, coisas que você não sabia e que não tinha a menor ideia que não sabia. Mas já pensou? Você faz mal o primeiro mês porque você não está enturmado com o trabalho e o prazo final fica menor? Aí você faz mal o segundo mês porque você continua incompetente e o prazo final fica menor. Então a dica é, se você usar isso no final do primeiro terço, tu pede demissão. E tu dirás, enquanto eu estive lá, mesmo com baixo desempenho, eu consegui redução de prazo. Mas aí eu saí para novos desafios. E o que ficar vai ter que trabalhar direito, porque aquele recurso de esfarelamento de pedregulho chegou no limite. Tira um print do cronograma e bota no currículo. Ó, eu consegui a antecipação. Então, quando o pessoal da Globo viu, que eu descobri isso sem querer, né? Eu não tinha pensado nisso. Quando o prazo reduziu uma semana, mas você encurtou alguma coisa ou não? Porque o algoritmo procura a melhor solução. Exatamente. Que nem o André. E eu não tinha pensado que quando você quebra um pedrão em pedrinhas,
o nível diminui, porque tem muito buraco dentro do copo. Uma história que o nego conta é que um professor levou um copo, botou pedra, encheu o copo, aí botou areia, aí encheu o copo, aí botou farelo de pó. E a turma pensou que já acabou, aí ele botou água. Ou seja, para mostrar que tem sempre um espaço vazio, só que a água acabou com ele, né? Porque você pode preencher. Então, sempre há espaço na sua vida para você fazer alguma coisa. No caso da historinha. Aí foi só por causa disso que eu consegui entender que ficava melhor, mesmo quando eles mudavam as prioridades. Sabe? A gente conseguia fazer um planejamento que não mudava prazo de nada, não mudava coisa nenhuma. A gente não estava otimizando o processo. Nós estamos rolar. Podia até, assim, vamos trabalhar com mais gente para ganhar tempo. Não. Ficava atualizando. Então, é um subproduto que nem do petróleo. Você faz uma coisa, aparece um produto novo que tu nunca viu, aí patenteia aquele produto e vende. Parafina, plástico, do petróleo, né? Na fracionada. Bom, fechamos a ideia e eu não sei se deu para esclarecer o que é o planejamento líquido para quem não sabia. O Márcio já sabia e é o cara que não dá dinheiro, não dá espaço, não dá... Se bem que o espaço não é dele. Não dá gente, não dá material picadinho, então... Macleison, você que está com o telefone sem câmera, é isso? Está com problema? Vinícius também. Rafael também. Opa. Está todo mundo com problema na câmera? O Macleison declarou. E o Vinícius? Não penteou o cabelo? Eu vou tirar um print, espera aí. Como é que eu vou tirar print aqui? Espera aí. Print é assim. Tem um print aqui e tem um print... Espera aí. Bom, agora mudou tudo. Espera aí. É porque eu estou com o tablet aqui e o tablet chaveia as pessoas, mas o desktop não chaveia. Espera aí, fica aí. Mais um print. Como é que eu tiro o print aqui? É assim. Não deu certo. Espera aí. Sim. Consegui um print. Pronto. Eu acho que dá para juntar os dois e fazer um. Rafael,